Oi, gente, eu sou Helena, do canal Entre Linhas e Laçadas, e hoje nós vamos fazer esse square bem colorido, muito bonito. Tá vendo? E nós vamos usar aqui a linha Bela, nesse tom de azul, a linha branca da Bela também, e aqui eu tenho uma sobrinha de vermelho, que é o que nós vamos usar também, para fazer esse square. E também, gente, a fita métrica, e tô aqui com agulha de tapeceiro e agulha para crochê. Eu vou usar o número 2, mas você pode estar usando uma agulha mais grossinha com essa lã, tá? Porque ela diz que você pode usar a agulha, não, 2,5 tá dentro. Então, gente, nós vamos começar pelo azul. Nós vamos fazer um anel mágico, e dentro desse anel mágico, nós vamos colocar pontos altos. Nós vamos começar com o azul, tá bom? Vamos começar com o azul. Vamos fazer o nosso anel mágico aqui. Fazer meu anel mágico aqui. Vou colocar aqui dentro pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas e mais 2 de separação. E vou fazer aqui, ó, um ponto alto, duas correntinhas de separação, um ponto alto, duas correntinhas de separação, um ponto alto, duas correntinhas. Nós vamos fazer isso, gente, 8 vezes. Coloquei aqui meus 8 pontos altos, vou fechar o meu anel mágico. Vou fechar ele aqui. Vou fazer 2 correntinhas. Deixa essa ponta aqui embaixo, depois eu arremato ela. Vou fazer 2 correntinhas e vou vir aqui na terceira correntinha, 1, 2, 3, e vou fazer aqui um ponto baixo. E vou fechar aqui a minha carreira, tá bom? Agora, eu vou andar até aqui dentro desse primeiro espaço. Vou fazer 3 correntinhas, 2, 3, e vou fazer aqui mais 2 pontos altos nesse espaço. Dois. Vou ficar com 3 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas. E vou fazer mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço, tá? 1, 2, 3. Vou fazer aqui um ponto baixo no meio desse próximo espaço. Vou fazer um ponto baixo aqui. Vou laçar o meu fio e no próximo espaço vou colocar 3 pontos altos. E vou separar por 2 correntinhas. Vou colocar mais 3 pontos altos aqui nesse espaço.
nesse espaço aqui. 3 pontos altos. Vou vir aqui no próximo espaço, vou fazer um ponto baixo. Olha como vai ficando. Vou laçar minha linha novamente, vou vir no espaço da frente, vou colocar 3 pontos altos. E a gente vai seguir aqui assim, até acabar nossa carreira. Tá bom? 3 pontos altos no espaço, 2 correntinhas. E 3 pontos altos no mesmo espaço, um ponto baixo no próximo espaço, até acabar a carreira. Tá vendo como vai ficando? Né? Fazer mais um ponto alto nesse espaço. Vou vir aqui no próximo espaço, no espacinho da frente, vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui na terceira correntinha, 1, 2, 3, e vou fechar minha carreira. Vou cortar aqui o meu fio, porque agora nós vamos mudar de cor. Colocar meu fio branco agora. Vou entrar aqui aonde eu fiz o ponto baixo e vou começar aqui com a minha linha branca. Vou fazer um ponto alto. Vou fazer 3 correntinhas, né, que vai ser o nosso primeiro ponto alto, tá? Vou colocando esse fio aqui dentro para mim já começar meio que arrematar ele. Aí vou fazer um ponto, as 3 correntinhas equivalendo a um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas. Vou colocar aqui dentro ainda, aonde a gente fez o ponto baixo. Vou colocar aqui dentro ainda mais um ponto alto. Vou fazer aqui mais um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas novamente. Fazer novamente um ponto alto dentro do mesmo ponto baixo da carreira de baixo, tá bom? Fazer 2 correntinhas e mais um ponto alto aqui ainda. Agora eu vou fazer 2 correntinhas. Vou vir aqui, onde a gente fez 3 pontos altos e 2 correntinhas, aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer novamente 2 correntinhas. Aqui aonde eu fiz o ponto baixo da carreira de baixo, eu vou colocar um ponto alto. Duas correntinhas, 1, 2, mais um ponto alto. Mais 2 correntinhas. Mais 2 correntinhas. E mais um ponto alto aqui, dentro do ponto baixo da carreira de baixo. Vou fazer aqui novamente 2 correntinhas. E vou vir aqui no meio do os 3 pontos da carreira de baixo, e vou fazer um ponto baixo aqui.
vou fazer 2 correntinhas e novamente vou fazer os pontos altos aqui em cima da carreira de baixo, ó, em cima do ponto baixo da carreira de baixo, tá bom? Ó, um ponto alto, 2 correntinhas, tá vendo? Vamos vir aqui, ó, no ponto baixo aqui e fazer um ponto alto, 2 correntinhas, depois a gente vem no da frente. Vou fazer aqui e já volto. Finalizando a carreira aqui, vou fazer 2 correntinhas, vou fechar a minha carreira aqui, ó, venho na terceira correntinha e fecho a minha carreira aqui. Feito isso, já vou levantar um ponto alto aqui, ó, 3 correntinhas. E aqui dentro, nesse espaço aqui, vou fazer 3 pontos altos. 4 pontos altos. Não é 3 não, viu, gente? São 4 pontos altos. 4 pontos altos. Vou separar ele por 2 correntinhas. Vou vir aqui no mesmo espaço e vou fazer mais 4 pontos altos. Dois, 3, 4. 4 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no próximo espaço, nesse espacinho aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer novamente uma correntinha. Vir aqui no próximo espaço, vou fazer novamente 4 pontos altos, igual eu fiz no primeiro espacinho. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 2 correntinhas. E vou no mesmo espaço fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vou fazer novamente uma correntinha. Vou vir aqui nesse ponto baixo e vou fazer um ponto baixo aqui. Em cima desse ponto baixo da carreira de baixo. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nesse próximo espaço. Vou repetir 4 pontos altos. 4 pontos altos nesse primeiro espaço. Vou fazer 2 correntinhas de separação, 1, 2, e vou novamente fazer 4 pontos altos no mesmo espaço. 2, 3, 4. Vou fazer uma correntinha e vir aqui, ó, no segundo aqui, ó, no espaço, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e novamente aqui, eu vou fazer 4 pontos altos. Olha assim, como tá ficando. Tá vendo?
Chegando aqui, gente, vou fazer a correntinha, vou fazer um ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior, vou fazer novamente uma correntinha e vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais uma correntinha e vou cortar o meu fio. Agora, gente, nós vamos pegar o nosso fio vermelho, tá bom? Olha que lindo que tá ficando. Agora, nós vamos pegar o nosso fio vermelho. Deixa eu pegar o meu aqui. Começando aqui, gente, com o fio vermelho. Vou vir aqui no primeiro ponto dos dois, aqui da carreira de baixo, no primeiro bloquinho, vou vir aqui e fazer aqui um ponto baixo com o fio vermelho já. Gente, vocês podem fazer da cor que vocês tiverem, tá bom? Fiz aqui o meu ponto, fazer uma correntinha, vou vir aqui no ponto baixo da carreira anterior, vou fazer um ponto alto. Tá bom? Vou fazer aqui duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto aqui dentro, tá bom? Vamos ficar com 4 pontos altos aqui, tá bom? Agora, vamos fazer uma correntinha, vir aqui no meio do nosso próximo bloquinho, a gente vai passar o bloquinho, vai vir aqui nesse espacinho que nós fizemos as correntinhas na carreira de baixo, vamos fazer aqui um ponto baixo. Vamos fazer novamente uma correntinha. E aqui nesse espaço, aqui nesse ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto. Vamos fazer aqui duas correntinhas. E novamente um ponto alto aqui dentro. Vamos fazer uma correntinha. Vamos vir aqui, ó, nesse próximo, no primeiro aqui, dos dois que estavam, dos dois lequinhos, vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha e aqui no ponto baixo, que tá aqui no meio deles, nós vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto novamente. Aqui nós vamos colocar um total de 4 pontos altos, separado por duas correntinhas. 3, 4. Vamos vir aqui, fazer uma correntinha. Vamos ver aqui, nesse próximo aqui, nós vamos fazer um ponto baixo, aqui, ó, nesse espaço, tá bom? Dentro do leque. Vamos fazer uma correntinha, e aqui, aonde a gente fez o ponto baixo, na carreira de baixo, nós vamos colocar um ponto alto. Um ponto alto, vamos separar por duas correntinhas. Então, aqui, gente, vamos colocar somente dois.
tá bom? Olha, ó, aqui nós colocamos 4, aqui 2, aqui 4. Então, agora foi 2. Fiz a correntinha já, vou vir aqui no meio do lequinho e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e aqui no meio dos dois leques, olha só, no rumo de baixo, tá vendo que aqui tem 4? Então, vai ficar no mesmo rumo, tá bom? Que nós vamos fazer um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, mais um ponto alto, duas correntinhas, mais um ponto alto, ficando assim com 4 pontos altos. Vou fazer uma correntinha aqui dentro, no meio do lequinho, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha e aqui, novamente, nós vamos fazer somente 2 pontos altos. Tá vendo? Um a gente coloca 2, no outro a gente coloca 4. Fiz aqui os meus 2 pontos. Fiz uma correntinha, vou vir aqui nesse ponto baixo e vou fazer um ponto baixo em cima dele, que eu vou estar fechando a carreira, tá bom? Agora, olha só como é que tá ficando. Vou fazer aqui uma correntinha, vou vir aqui dentro desse primeiro espacinho, vou fazer aqui 6 pontos altos. Dois, 3, 4, 5, 6. 6 pontos altos nesse primeiro espaço. Vou vir aqui, nesse espacinho do meio, vou fazer um ponto baixo. Venho aqui, no próximo espaço, e vou fazer 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Olha isso. Vou vir aqui em cima desse ponto baixo e vou fazer aqui uma correntinha e venho aqui em cima desse ponto baixo. Dentro dele eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e aqui dentro desses dois eu vou colocar também 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fazer aqui uma correntinha e vou vir aqui nesse próximo ponto baixo e vou fazer um ponto baixo dentro dele. Vou fazer uma correntinha e aqui dentro desse próximo espaço eu vou fazer 6 pontos altos novamente.
3, 4, 5, 6. Fazer uma correntinha e venho aqui, ó, nesse próximo espacinho, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e novamente 6 pontos baixos aqui no próximo. Gente, então nós vamos ficar assim, ó. Olha aqui. Tá vendo? Onde a gente tem os lequinhos, onde a gente tem 4, fiz 4 pontos na carreira de baixo, olha lá, a gente vai fazer 6 pontos altos, um baixo no meio e mais 6 pontos altos. Um ponto baixo em cima do baixo da carreira de baixo. Onde a gente colocou 2 pontos altos embaixo, a gente vai colocar 6 no espaço, 6 pontos altos no espaço. Seguido por um ponto baixo, 6 pontos altos e novamente 6 pontos altos aqui dentro, tá bom? Ponto baixo em cima de ponto baixo, tá bom? Ó, chegando aqui, ó, fazer uma correntinha e um ponto baixo dentro do ponto baixo da carreira anterior. Bom, e aqui, gente, eu já vou fechar a carreira e vou cortar esse fio vermelho. Puxar o fio aqui. Agora, nós vamos pegar novamente o nosso fio azul, tá bom? Vou pegar o meu aqui. Vamos colocar o nosso fio azul, então. Aqui nesse rumo, que a gente fez esses 2 bloquinhos perto aqui, a gente vai pegar aqui, aonde a gente fez um ponto baixo, aqui, e vai levantar aqui 2 pontos altos. Fazer 3 correntinhas, que será equivalente a um ponto alto. Feito aqui o primeiro ponto alto, vamos fazer mais um ponto alto aqui dentro do ponto baixo, que tá no meio dos 2 leques. Vamos separar por uma correntinha e vamos colocar mais 2 pontos altos aqui dentro desse ponto baixo. Colocar mais 2 pontos altos. Feito isso, nós vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Feitas 5 correntinhas, nós vamos vir aqui, ó, no próximo ponto baixo aqui, em cima dele, nós vamos colocar, dentro dele, nós vamos colocar 2 pontos altos. Fiz aqui meus 2 pontos altos, mais 5 correntinhas, vou vir aqui dentro do próximo ponto baixo, aqui, e vou fazer 2 pontos altos dentro do ponto baixo da carreira anterior, tá bom? Dois pontos baixos, 2 pontos altos, aliás. Vamos fazer novamente 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, no meio dos 2 lequinhos,
tem um ponto baixo. Aqui nesse ponto baixo, nós vamos colocar dentro dele 2 pontos altos. 1, 2. Vamos separar aqui com 2 correntinhas. E vamos colocar novamente aqui 2 pontos altos dentro do mesmo ponto baixo da carreira de baixo. Vamos fazer novamente 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Aqui no nosso próximo ponto baixo, nós vamos fazer aqui dentro dele, ó, 2 pontos altos. 1, 2. Vamos fazer novamente 5 correntinhas. Então, ó, vai ficar assim. Fazer as 5 correntinhas e nesse próximo ponto baixo eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui. 2 pontos altos. No mesmo, aqui nesse mesmo buraquinho aqui da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, em cima do próximo ponto baixo, que tá entre os 2 leques, nós vamos fazer 2 pontos altos aqui dentro, ó. Fazer 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer 2 correntinhas. E vou fazer novamente 2 pontos altos aqui dentro, desse ponto baixo da carreira de baixo. Ficando assim. Gente, quem tá gostando, curte, compartilha, comenta. Se inscreve no canal. Vamos fazer agora 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5 correntinhas e 2 pontos altos aqui nesse próximo ponto baixo da carreira de baixo. Aqui dentro dele nós vamos fazer 2 pontos altos. Feito aqui meus 2 pontos altos, vou fazer 5 correntinhas. Meus 2 pontos altos, né? Vou fazer 5 correntinhas, 3, 4, 5. Vou vir aqui na terceira, onde tá a terceira correntinha da carreira de baixo, e vou fazer um ponto baixo. Vou cortar o meu fio. Bom, gente, o nosso square tá pronto, nosso quadradinho. Tá bom? Agora nós vamos limpar ele, né? Porque tem muito fio, né? Vamos pegar essas pontas e vamos, com a ajuda da nossa agulha de tapeceira, nós vamos passar, esconder essas pontas aqui. Vou passar aqui por dentro. Tá? Vou voltar aqui. Então, é muito importante a gente estar limpando o nosso trabalho para ele ficar bem bonitinho. Aqui, como a ponta tá pequena demais, eu vou passar minha agulha aqui. Gente, esses square, eles são muito bons para fazer tapete, né? Para fazer cachecol, bolsa. Tem uma infinidade de coisas, manta, vestido.
Um monte de coisas que dá pra ser feita com eles. Aí tem hora que, ó... Por que que eu fui deixar um fio tão pequeno? Aí, gente, também vocês podem estar usando a cor de linha que vocês tiver, que vocês quiserem. Vocês podem fazer nas cores que vocês quiserem. Né? Você tem que usar a criatividade, né? Ai, ficou pequeno demais, gente. É bom deixar o fio um pouquinho maior, viu? Pra quando for limpar, ó, ficar mais fácil de estar passando ele. Mas se você não tem agulha de tapeceiro, você pode estar fazendo com a sua agulha de trabalho mesmo. Você passa por aqui, ó, com a agulha de crochê, com a agulha que você fez o trabalho e passa aqui por dentro, ó, dos pontos e pega o fio e passa aqui por dentro, olha. Tá vendo? Passou. Pega aqui de novo, para esconder mais um pouquinho, né? Volta lá embaixo. Tá bom? Gente, você pode fazer com lã, com barbante, tá bom? Com o fio que você quiser, né? Você escolhe. Gente, eu prefiro fazer isso aqui com a agulha que eu trabalhei, sabe? Com a agulha de crochê mesmo, porque vai mais rápido do que com a agulha de tapeceiro. Tá bom? E vocês podem fazer de lã. Vocês podem fazer de barbante. Pode fazer com um fio mais fino, né? Com fio mais fino pode fazer. Tem uma infinidade de fios, né? Só que lembrando sempre que dependendo do fio, é o tamanho que vai ficar o seu trabalho, tá? Um fio mais grosso, ele vai ficar maior. Um fio mais fino, ele vai ficar menor, porque você vai usar uma agulha mais fina também. Então, gente, esse nosso aqui... Ah, ainda tem um fio aqui para esconder. Esse nosso, eu vou medir ele pra gente tá vendo quanto que ele tem, quantos centímetros. Que aí você vai fazer um cachecol, aí você faz o cálculo, né? Aí eu quero um cachecol, por exemplo, com 60 centímetros, mede um square, faz um square, mede para você ter e calcula, né? Fica fácil para você estar calculando quantos squares você vai precisar de fazer, tá bom? E é muito gostoso, né? Ficou tão bonitinho. E aí, vocês gostaram? Me fala nos comentários. Vocês gostaram desse square? Dá para fazer coxa, manta para colocar no sofá. Dá para fazer uma infinidade de coisas. Agora eu vou medir ele aqui pra gente ver com quanto que ele ficou. Tá bom? Então, gente, como eu fiz com a linha Bela, olha aqui, ele ficou com 11 centímetros, olha. Tá bom? Ficou com 11 centímetros. Olha. Tá bom? Gente, quem gostou, curte, compartilha. Obrigado para quem ficou até aqui.